E hoje é dia de todo o terreno. Começar para já por dar essa boa notícia. Vamos falar de todo o terreno, mas hoje vamos à procura do fora da competição. Isto porquê? Porque tenho o grato prazer, e é de facto, é uma oportunidade única que eu lancei de desafio ao meu entrevistado de hoje. Ele aceitou, apesar das dificuldades vocais que atravessou na semana passada, mas agora parece estar recomposto. Mas eu hoje recebo com muito gosto o Luís Filipe Lourenço, poderá, a partir de um nome, não dizer nada, para quem esteja um bocadinho mais afastado da realidade do todo o terreno. Mas quem está próximo, quem está dentro do todo o terreno, sabe da importância da função que o Luís tem. É uma das pessoas, podemos dizer, mais essenciais para o todo o terreno nacional e, por isso, vamos já perceber porque é que ele aqui está connosco. Por isso, sem mais demoras, Luís, uma boa noite, bem-vindo, obrigado por ter aceito o meu convite, apesar de, podemos dizer, fisicamente ainda não estar a 100%, mas para lá caminha e, portanto, desejo desde já a pronta recuperação e, portanto, que a nível de saúde se restabeleça por completo. Mas eu, depois de dar as boas-vindas ao Luís, eu gostava que as pessoas em casa percebessem que tem uma função essencial no sentido do roadbook, isto é, vamos perceber como é que é feito o roadbook e naturalmente, a sua intervenção. Mas eu pedi ao Luís que fizesse aqui um enquadramento, para não ser eu e estarem só a ouvir a minha voz, que o Luís me explicasse como é que é a sua ligação, primeiro ao todo o terreno e depois, naturalmente, também, no caso concreto, aos roadbook, que é aquilo que atualmente o notabiliza no todo o terreno. Por isso, bem-vindo, Luís. O microfone é seu. Muito obrigado, Gonçalo. E eu agradeço as suas palavras, mas também este amável convite de participar num programa que tem uma audiência já muito famosa, com grandes pilotos e grandes pessoas aqui do automobilismo e do motociclismo. E, portanto, é obviamente um privilégio enorme estar aqui a ser entrevistado por si. E vou tentar corresponder aqui no meu melhor a falar um bocadinho sobre roadbooks. E vou começar a contar uma história rápida sobre como é que apareceu isto do meu interesse pelos roadbooks, que, sou sincero, não tinha, embora fosse sempre um apaixonado do Dakar, como todas as pessoas que seguem o todo o terreno. De alguma forma o Dakar fascina-nos, não é? Mas o roadbook em si, as técnicas do roadbook, é uma coisa que não me dizia nada, até ser convidado por um amigo meu a irmos a um rally em Marrocos. E então aí tive que aprender o que era um roadbook, porque eu quando lhe disse que não vou fazer um roadbook, eu não sei navegar, e ele disse, não tens problemas que vais atrás do outro. E eu digo, atrás do outro não vou, não é? Portanto, vou navegar com certeza, tenho que aprender. E então comecei-me a interessar pelos roadbooks e descobri um mundo fascinante. Estávamos nos anos quê? Anos 80? Anos 90? Não. Estávamos já nos anos 2000. Já no princípio dos anos 2000. Portanto, já neste milénio, digamos, não é? Exatamente. E daí comecei efetivamente a interessar-me pelos roadbooks e de tal forma que era eu que fazia os treinos para os portugueses que iam a esse raid, que era o raid de l'Amitié, em Marrocos, que nós fizemos muitos anos, até começámos em 2005, salvo erro, e fomos até 2016, sempre com portugueses lá presentes. Ainda hoje estão lá alguns. Portanto, foi uma coisa muito interessante, porque eu comecei a fazer roadbooks para as pessoas treinarem só, especificamente para irem a esse raid de l'Amitié, e depois acabei por organizar aqui as minhas próprias brincadeiras, começou por ser brincadeiras com amigos, e quando comecei a fazer essas brincadeiras, comecei a receber contactos do Mário Patrão, do Paulo Gonçalves, enfim, as coisas começaram... Mas, Luís, deixa-me só perceber. Sim. Há roadbooks das organizações, mas o Luís dá o seu cunho pessoal. Sim, eu faço uns roadbooks, e talvez daí o facto de agora estar a fazer roadbooks para uma série de organizações. Faço roadbooks com uma tecnologia já bastante avançada, que é um programa, que é o Rally Navigator, que foi desenvolvido há relativamente pouco tempo e que já há muitos portugueses a usar. Mas, curiosamente, não muito as pessoas que fazem roadbooks para provas oficiais.
E esse software permite-me efetivamente ter uma qualidade, uma precisão nos roadbooks, que enfim, que fez de alguma forma com que eu tenha sido chamado depois para fazer roadbooks, tanto para o CNTT, da Federação de Uhum. Motociclismo, como também para o campeonato de todo terreno da FPAC, não é? Da FPAC. Ok. Português. Luís, então, mas esclareça. Portanto, neste caso Diga. estamos a falar, e já me falou de Mário Patrão, falou-me aqui também portanto, de outros nomes. O que é que eles lhe pediam ou o que é que o Luís tinha para lhes oferecer, falando aqui do passado, antes de percebermos a realidade portuguesa do CPTT e do CNTT? O que é que o Luís lhes dava que tornava tão aliciante o serviço prestado pelo Luís? Pronto, basicamente, nós, como em 2006, começámos a ter o Dakar a sair de Portugal e, portanto, muito interesse da parte de pilotos portugueses, e até com excelentes resultados, mas sempre com alguma deficiência da navegação, e isto não sou eu que o digo, eles próprios o diziam, não é? E até brincavam um bocadinho com isso. Há algumas imagens do Eurosport em que se vê os pilotos portugueses a brincarem um bocadinho com a navegação e com o facto de irem um bocadinho uns atrás dos outros. Portanto, eles precisavam de treinar e encontraram nos meus roadbooks uma boa forma de fazer treinos avançados do ponto de vista da tecnologia que eu usava e da nomenclatura que eu usava, porque eu já, desde sempre que usei as direções, por exemplo, que eles usam muito no deserto, os chamados CAPs, Uhum. portanto, para fazer a navegação numa determinada direção, que é imprescindível em campos abertos como o deserto, e portanto eu comecei a utilizar isso logo aqui e portanto isso dava-lhes alguma margem, uma boa margem de treino portanto começaram a vir muito às minhas provas. O Pedro Barradas foi talvez a pessoa o Pedro Barradas da Orsi, não é? Do Off-Road Yama Camp, que chamou, por exemplo, o Helder Rodrigues. O Helder apareceu nas minhas provas chamado pelo Pedro. O Pedro, ao princípio, interessou-se muito inclusivamente correu e até com bons resultados nas provas de Rally Ride que eu comecei a organizar. Portanto, comecei cada vez a ter mais pilotos conhecidos. E sempre com a tecnologia a evoluir, portanto, a conseguir sempre trazer um bocadinho mais, porque os próprios computadores, a computação, podemos dizer que está por trás de todos estes processos e as imagens de satélite, todos a evoluírem, ajudaram também no seu trabalho. É assim, Luís. E não só, Isto para fazermos aqui digamos, fazemos aqui a ponto para o dia de hoje em dia, não é? certo, mas digamos que a parte tecnológica teve há 2 anos, o ano Sim. passado, há 2 anos, um grande avanço com uma nova versão desse programa, do Rally Navigator, que Uhum. está muito mais avançado. E em termos por exemplo, gráficos, que sempre foi uma das grandes limitações do programa, está muito melhor. Mas, sobretudo, o que me trouxe um know-how grande foi o contacto com os nossos pilotos, não é? E com a Claro. experiência deles lá fora. Isso aí foi realmente determinante para ir melhorando e lembro-me das conversas ao pormenor que tinha enfim, com os nossos campeões, com o Paulo, com o Helder, e que eles me diziam: tens que fazer um bocadinho diferente, tens que melhorar aqui este aspecto ou outro, e portanto isso foi determinante, digamos, para conseguir melhorar e ter uma qualidade que hoje, felizmente, é reconhecida Sem também. dúvida nenhuma. Ainda agora veiaram um elogio, se eu tive a hipótese de ver nas redes sociais, penso que foi do Nuno Madeira, também elogiaram bastante o roadbook criado também com o Paulo Fius agora para a Baja do Norte, quando falamos a nível de FPAC. Mas eu perguntava ao Luís, portanto, neste ano de 2022, a nível de roadbooks, está a trabalhar para a FPAC, para a FMP, é isso? Portanto, a nível de 2022, são estas as entidades que têm o Luís como contratado, vamos dizer assim? Sim, tenho outros clientes, nomeadamente espanhóis, trabalham comigo, também alguns portugueses que organizam ralis, mas é um bocadinho difícil às vezes encontrar budgets compatíveis, porque isto dos roadbooks dá efetivamente muito trabalho e esse trabalho tem que ser cobrado e muitas vezes
é complicado, é complicado. Portanto, a nível das grandes corridas e das grandes organizações é mais fácil, a nível de quem tem ali meia dúzia de participantes é muito complicado estar a fazer um roadbook que tem muitas horas de trabalho. A tecnologia evoluiu muito, não é? Mas nós Claro. ainda temos ainda é muito um trabalho de grande dimensão o que temos que fazer na preparação de um bom roadbook. Isso Uhum. sem E dúvida. falando aqui especificamente, então, primeiro que tudo, vamos aqui escolhendo aleatoriamente a FPAC, este campeonato que está na sua parte final, agora só falta mesmo a base de Porto Alegre, a nível dos roadbooks que foram apresentados, foram estudados, foram também corrigidos em alguns pormenores pelo próprio FIUSA, eu pergunto-lhe, há mão sua em todas as provas ou há aqui clubes que prescindiram dos seus serviços ou a FPAC fez questão de que fizesse o roadbook para todas as bases? Não, há duas provas que eu não faço, que é o Algarve e Porto Alegre. Portanto, essas duas não faço. Embora houvesse Mas vontade. é escolha sua ou no contrato que faz, vamos dizer, com a FPAC, ficou logo em que a FPAC disse que não queria que fizesse aquelas duas provas? E Não, a porquê? FPAC, a FPAC, e nomeadamente a Associação de Pilotos, de que o Nuno Madeira, portanto, faz parte, queriam Sim, que fosse eu a fazer os roadbooks todos. E eu, por acaso, até contrapus, porque achava que se Porto Alegre e o Algarve têm roadbooks bons, de qualidade, e que são reconhecidamente reconhecidos pelos pilotos como roadbooks de qualidade, que não fazia sentido ser eu a fazê-los, até porque há algum interesse em que os roadbooks não sejam feitos pela mesma pessoa, para que os pilotos e os navegadores se habituem a ter diferentes metodologias e às vezes diferentes abordagens também à feitura do roadbook. Depois eles vão lá para fora e não sou eu que faço os roadbooks, não é? Para as provas internacionais, claro. não sou eu que os faço e, portanto, teria interesse. E não sei como é que vai ser 2023, mas 2022 fiz todas as provas, excepto o Algarve e Porto Alegre. Penso que continuará assim, mas também não posso garantir Claro. que Ó continuará. Luís, e que desafios para fazer, e depois já vamos à FMP, mas que desafios para fazer então o roadbook, por exemplo, desta Baja do Norte, que foi a estreia, esta Baja do Norte de Portugal, foi muito difícil, foi um trabalho complicado. Eu sei que esteve no terreno, e aqui mandamos desde já os cumprimentos também ao Zinho, ele sabe de quem se trata, Claro. esteve a ajudar no troço mesmo, com a organização do Cami, mas que desafios é que enfrentou para fazer esta Baja Norte de Portugal, com o Cami? Um roadbook novo é sempre um desafio, porque partimos do zero, não é? Por Certo. exemplo, posso lhe dizer que quando vou fazer um roadbook para Reguengos ou para outra prova que já faça outros roadbooks há alguns anos, é mais fácil porque há muita coisa, digamos, que se aproveita, não é? Portanto, muita coisa que não mudou, muitos troços que se mantêm. É claro que não se mantêm todos os troços e que há sempre muita alteração a fazer, mas eu também já tenho os meus truques, digamos, para poder. Pronto, cá está o problema da voz, peço Tem desculpa. estado a aguentar bem. Não faz Mas mal. sim, Não faz sim, mal e está não tudo está bem. mal, não está mal, não me posso queixar. E portanto também já tenho alguma técnica para aproveitar, digamos, os roadbooks antigos para os passar por troços para o roadbook novo. E portanto é mais fácil. No caso da Baja do Norte, foi efetivamente um roadbook completamente novo e com uma grande vontade do José Rodrigues de fazer um trabalho, digamos, da maior qualidade possível. E então houve muitas alterações. Ele, meia volta, mandava-me uma alteração porque tinha um gancho para que ele não gostava e que aquilo não ia ser, digamos, muito apelativo para os pilotos, e então vamos tirar esse gancho. E eu descobri, bem, o José fez um trabalho realmente espetacular e de uma dedicação fantástica, porque ele andava sempre no terreno a tentar E é melhorar, a tentar experiente, uma pessoa descobrir. E experiente depois há também. uma pessoa muito, muito experiente e que foi um prazer a trabalhar com ele. Como com o Os Paulo Fius, desafios. Sim, é com o isso que eu Paulo ia Fius, o dizer. Paulo Fius agora tem um trabalho também importante na parte de. Um, há um trabalho muito importante do Paulo que é fazer uma normalização, ou seja, os roadbooks não são feitos pela mesma pessoa, não é?
E a nível dos perigos, por exemplo, que é uma coisa que os pilotos se queixam muito, que por vezes, portanto, assim muito rapidamente, nós temos 3 níveis de perigo, que é o perigo 1, 2 e 3, não é? Temos as notas que não têm perigo nenhum, que também podem ser, obviamente, implicitamente perigosas, mas menos perigosas do que as que têm perigo 1, e depois 2, e a 3 é aquele perigo já, enfim, de grande dimensão e que é preciso ter muito cuidado. E os pilotos muitas vezes queixam-se que há divergências entre a minha maneira de fazer os roadbooks, a maneira do do ACP terreno. ou do Algarve fazer os roadbooks, e portanto que o Paulo tem um trabalho muito importante que é, pela experiência dele, todos sabemos que ele é um dos melhores navegadores do mundo, não é? E pela experiência dele poder fazer, digamos, uma normalização desse nível de informação, que depois para os pilotos é realmente importante, porque, como o Gonçalo sabe, como toda a gente sabe, anda-se muito depressa, não é? Anda-se Cada muito vez vai andar mais depressa. nos nossos campeonatos. Cada vez vai andar mais depressa, agora vem os T1+, e portanto cada vez se É vai isso. andar mais depressa, e efetivamente é muito importante que os perigos estejam bem indicados e normalizados. Ou seja, que quando o piloto tem um perigo 2, não faça como às vezes acontece, pá, isto é um perigo 2, não passa nada e portanto posso fazer a fundo. Não pode, não é? Não pode. Em princípio não, a coisa pode correr mal. Claro que também pode correr bem, eles são grandes pilotos e muitas vezes com grandes carros e conseguem situações quase Percebo. inconcebíveis. Eu podia estar aqui a noite toda a contar histórias de sítios onde eu passo lá e identifico como perigo 2 e depois eles passam lá a fundo, pelo menos na segunda vez já passam lá a fundo. Mas enfim, Muito é. bem, Luís. E dando aqui o salto para a FMP, se me Sim. permite, há muitas diferenças de fazer um roadbook para uma prova do Campeonato Nacional, onde tenho os SSVs, os quads, tenho também, no caso concreto, as motos, e também o campeonato que acabou por não ter, pelo menos a prova que estava prevista de Rally Ride, isso já são contas do outro Rosário. Perguntava-lhe aqui a nível de roadbooks para o trabalho para a FMP. Muitas diferenças a nível de exigência, Não, não consegue-me há dar aqui um diferenças, toque? até porque o trabalho dos roadbooks para a FMP é exclusivamente para os SSVs, porque as motos Ok. não usam. Não usam. Pois, nem com os rolos. Não, não usam, porque as provas estão todas marcadas e bem marcadas, portanto, e o facto de o condutor da moto ir sozinho não lhe traz vantagem nenhuma ele levar um roadbook. Claro Percebo. que no caso do SSV, como vai com o navegador, que tem como única função fazer navegação, pode antecipar muita coisa, não é? Pode antecipar notas e, portanto, dar informação ao piloto muito antes dele haver no terreno, na marcação do terreno. Nas motas não há essa vantagem e, portanto, não Percebo. quer dizer que não venha a haver, a FMP já tem pensado muito, até porque há sempre esta questão agora dos plásticos e das marcações e dos plásticos que ficam ou não ficam no terreno, e portanto há esta discussão e tendencialmente os plásticos é para diminuir ou mesmo para retirar, e portanto ficarmos com provas tipo Rally Ride, ou seja, uma prova tipo Rally Ride presumivelmente não terá marcação nenhuma, não é? Portanto, as pessoas seguem os roadbooks. O ACP fez a prova de Grândola ainda com bastantes marcações, porque era uma fase de adaptação, mas eu, por exemplo, que organizava o Rally Ride, não fazia marcações nenhumas, portanto não havia nenhuma placa nem nenhuma fita no terreno, era só mesmo por roadbook. As velocidades médias baixam drasticamente, não é? Portanto, nós tínhamos Mais seguro. os pilotos que fazem o CNTT no CNRR a andar bastante mais devagar, tinha que ser, não é? Porque têm efetivamente que interpretar o roadbook e baixar a velocidade, mas portanto a diferença não é praticamente nenhuma. Há diferença entre o Rally Ride e o CNTT ou o CPTT, em que aspecto? No aspecto de o Rally Ride não ter marcações e de eu utilizar os CAPs no Rally Ride, que para já, por enquanto,
ainda não utilizo no CPTT, embora, por exemplo, numa conversa que tive com o Paulo Fius há pouco tempo, ele é da opinião que se introduza os CAPs nos nossos roadbooks do CPTT e do CNTT. E porquê? Porque também é uma forma dos pilotos se habituarem a trabalhar com graus, não é? Terem a visualização dos graus dos CAPs quando vão lá para fora. Se tiverem essa ginástica mental, é muito importante e a adaptação é muito mais fácil. Muito bem. Luís, uma questão importante que eu tinha que pôr aqui, antes de terminarmos também, é a questão de como é que se faz um roadbook. Vamos, por exemplo, aqui, já que estávamos a falar das motos, como é que o Luís faz o roadbook? Já me deu a entender que aproveita trabalhos feitos, porque hoje em dia, e a maioria das provas utilizam os traçados anteriores, portanto fica facilitado, altera uma ou outra posição, altera um outro a direção da prova, portanto, em vez de ser para lá, é para cá. Bom, isso aí nós percebemos. Mas vamos imaginar, numa prova como esta Baja do Norte, Portugal, tudo novo, como é que é feito o roadbook? Isto é utilizar, imagino eu, e aqui já estou aqui a inventar um bocadinho, mas penso que não andarei muito longe, utilizar as imagens de satélite, que eu já vi a nível de roadbooks, mas depois também de estar no terreno e vir com muita antecedência para aquela prova, talvez se calhar um mês ou mais, penso eu, a preparar as coisas para depois fazer um roadbook específico para quem está no terreno, aquela curva, os perigos e tudo mais. Explique-me como é que, ou como que a antecedência e como é que fez o roadbook para a Baja TT, neste caso Baja Norte de Portugal. Muito bem, muito bem. Antes disso, diria que o que o Gonçalo estava a referir de que pode ser num sentido e depois muda o sentido, isso para nós é como se fosse novo. Portanto, claro, porque a perspectiva dos cruzamentos, enfim, dos perigos, eu tenho perigos 2 e 3 num determinado sentido, que no outro sentido não é perigo nenhum, porque eles chegam lá muito devagar e, portanto, não tem problema nenhum. Portanto, agora, como é que é a minha metodologia? Portanto, eu recebo os trajetos em track de GPS, num GPX ou num KPML normalíssimo, não é? Carrego no meu software, no Rally Navigator. Deixa-me interromper, Luís, desculpe-me. Diga. E quem manda isso? Quem manda isso? É a organização da prova? É a associação? Sempre a organização da prova. Okay, Sempre a organização da prova que manda esse trajeto. E, portanto, depois faço um primeiro levantamento que tem para aí 20% de notas que já ficam definitivas e tem 80% de notas que têm que ser alteradas, porque havia um corte à direita que agora já não está lá, porque tem uma descida íngreme que tem que se utilizar e que não se vê no Google. Portanto, há ali uma série há muita alteração. E quando vou para o terreno, eu venho com uns apontamentos que o Zinho, por exemplo, dizia muito, mas como é que tu te entendes com esses gatafunhos? Pois, quer dizer, já é alguma experiência, não é? Como os médicos que percebem a letra deles, portanto aqui também está mais ou menos. Percebo exatamente. Isso. Portanto, já é bastante experiência e por vezes não é fácil, sobretudo, entender na altura, no terreno, como é que fiz a leitura e como é que depois vou passar para o roadbook. Mas também, enfim, tenho também as minhas técnicas, tenho as minhas aparelhagens, claro. também utilizo alguma aparelhagem específica que me ajuda nisso, nomeadamente, por exemplo, saber onde é que marquei um determinado ponto. E, portanto, é relativamente complicado, é um trabalho de uma dimensão em horas muito razoável. Ou seja, o primeiro já é, o primeiro de fazer o levantamento, até porque muitas vezes os tracks chegam-me e não me chegam devidamente, digamos, inequívocos, não é? Portanto, eu por vezes tenho que telefonar e dizer, olha, mas vocês passam aqui nesta ponta ou passam por baixo, porque isto está aqui um risco que não me diz bem onde é que vão passar. Portanto, há uma série ainda de detalhes que têm que se ver. Depois, o trabalho no campo também é um trabalho que, enfim, vai sendo cada vez mais rápido, mas também é demorado. E depois o trabalho de passar a limpo também é bastante demorado. Mas digamos que depois destas 3 fases,
eu fico com o roadbook que já é muito razoável, ou seja, não será um roadbook ao nível do que eu quero em termos de qualidade, mas já é um roadbook muito razoável. Só que eu ainda vou para o terreno novamente, portanto faço uma segunda passagem do terreno, e aí, digamos que inverte essas situações, portanto tenho 10 ou 15% de alterações a fazer, as outras 80 ou 85% já estão corretas, portanto não há nada a E fazer. nessa altura apresenta o roadbook completo à direção, que depois chama o Paul Fuser. Exatamente. Depois, portanto, ainda há uma terceira passagem que é feita pelo Paulo, e depois o Paulo envia-me as alterações que ele entende fazer, que, como lhe digo, nomeadamente é a nível da classificação dos perigos. Exatamente. É Estamos essa. a falar de quanto tempo de antecedência, então, para uma prova como esta que aconteceu agora no início de outubro? Ela estava marcada, roadbooks e tudo, desde que começou, o quê? 3 meses antes? Bem, os clubes têm sempre tendência a passar bastante em cima da hora, não é? Mas o ideal seria realmente 3 meses antes. O ideal seria 3 meses antes, mas nós temos, por exemplo, a Baja do Oeste, para que normalmente as coisas, e devido ao muito trabalho que é necessário fazer na Baja do Oeste, que é perfeitamente entendível, o Sérgio Sequeira faz um trabalho extraordinário, mas há muito pormenor, muita casa, muito proprietário, Cruzamento. também depois muitas alterações a fazer, e portanto aquilo é sempre assim um bocadinho em cima da hora que nós conseguimos ter as coisas prontas. Mas eu estou a falar na Baja do Oeste, mas são Claro, quase percebo todas. isso. São quase todas que a tendência é atrasar, até porque eu, por exemplo, posso lhe dizer que o prólogo agora de Reguengos, eu só o soube, já Que deu tinha que falar. trabalho, pois, que deu de que falar, já tinha o trabalho todo feito, pronto para ir para a gráfica, quando me passaram as informações, ligações, etc. Porque depois ainda há as ligações, não é? Porque nós Certo. focamos muito na parte das especiais, que para nós é a parte importante, não é? É a parte Claro. onde os carros vão a É fundo, e, competição. portanto, e não podem ter uma curva a dizer que um topo e depois uma curva à direita quando a curva é à esquerda. Isso não podem, não é? Porque lá Claro. vão não sei quantas centenas de milhares de euros de carro, e o perigo, sobretudo, para os pilotos e para a Para quem integridade assiste. física também dos pilotos. Portanto, isso não pode acontecer. Nas ligações, enfim, nós normalmente, eu pelo menos reconheço que tenho tendência a aligerar um bocadinho a coisa. Por vezes depois tenho as organizações a chamarem-me a atenção: epá, isto aqui, este sinal não está bem, ou falta aqui uma coisinha e tal. Eu digo: está bem, pá, mas isso é a ligação. Eu realmente ainda não tinha Percebo. visto isso a fundo. Agora, a parte das especiais, efetivamente, é o mais importante, e é aí que eu foco muito a minha atenção, e é aí que eu penso que realmente Claro que sim. E conseguimos compreendo. ter uma qualidade muito boa. Luís, vamos então para a última questão, porque não temos mesmo mais tempo, mas ia-lhe Ok? perguntar, percebi desde o início que é uma ideia sua, um projeto seu, o Luís tem estado a fazer desde o primeiro momento, desde a sua experiência internacional com alguém ligado ao Dakar, um francês, não vale a pena agora também estarmos a entrar nos detalhes, que já me contou, mas eu ia lhe perguntar, teve que evoluir para uma situação, neste caso empresarial, teve que criar uma empresa, e a minha pergunta é se prevê, atendendo ao trabalho ou à quantidade de trabalho, de acrescentar mais pessoas a trabalharem consigo para o futuro, ou se pelo contrário, a nível de robótica, vamos dizer assim, a nível de informação digital, se pode-se prescindir, infelizmente, de postos de trabalho que seriam necessários para continuar a fazer o seu trabalho. Luís. Não, eu tenho já 4 pessoas a trabalhar comigo, já não é brincadeira. 4, ok. Portanto, tenho uma pessoa no terreno, que é o Rui Matias, da Portugal Off-Road, uma pessoa com muita experiência também a fazer roadbooking, tem secundado a fazer os roadbooks, sobretudo do Rally Ride. Depois tenho o meu braço direito, que sem ele não fazia nada. Não é a nível dos roadbooks, mas a nível de uma outra componente que nós temos na empresa, que é onde analisamos, por exemplo, os cortes e atalhos do CNTT e do CPTT, e onde podemos fazer também cronometragens, etc. Portanto, temos um programa muito evoluído, feito pelo João Carreira, e portanto ele é responsável dessa área técnica,
e que nos permite efetivamente, por exemplo, fazer, imagine, interfaces do Rally Navigator com a Anube, por exemplo, não é? Nós temos isto completamente automatizado, à conta do João, que aliás ele não trabalha comigo, ele é meu sócio, portanto somos os dois os sócios da empresa do R3 Serviços. E depois tenho a Cláudia Pereira, que além de ser a minha companheira, é também a pessoa que me ajuda muito numa parte cada vez mais que toma mais tempo, que é a parte administrativa, e portanto Claro. ela ajuda-me imenso e portanto já somos uma equipa de 4, efetivamente. Mas é essa questão final que eu estava a dizer, haverá necessidade de aumentar, pelo contrário, com a computação, que eu estava aqui a dizer, pode-se ultrapassar esta situação dos vários postos de trabalho criados? Não, eu penso que não. Eu penso que o trabalho de campo vai ser sempre necessário fazê-lo, não é? Porque por muito que haja evolução a nível tecnológico, a nível de imagem, há sempre um trabalho de campo muito importante e muito demorado. E a parte tecnológica também que nós temos do programa de análise e de cronometragem, portanto, também precisamos é de mais uma pessoa para trabalhar nisso, não é? Porque tenho sido eu e o João, enfim, a dar alguma ajuda também. Fui informático e, portanto, também posso dar uma ajuda, mas é muito pequena e ele precisava de alguém mais atualizado, mais novo, mais de acordo com as novas tecnologias, também para nos ajudar nisso. E vamos continuar, de certeza, a ter este número de pessoas, embora como o Gonçalo sabe, aliás, a maior parte das pessoas, isto foi bastante falado nos últimos dias, as pessoas ligadas ao Rally Raid, como é óbvio, infelizmente o campeonato de 2022 foi cancelado. Os clubes não tiveram condições para avançar, o número de inscrições não justificava o avançar portanto, os clubes em conjunto, os 3 clubes, Góis, Alcanena e Mação, resolveram cancelar o campeonato de 2022. Ainda estamos à espera que a Federação de Motociclismo faça o comunicado, que eu penso que ainda não foi feito. Oficial. Eu Oficial. só vi uma imagem a confirmar Sim, cancelado. cancelado, pois. Fui eu que pus, porque isto levanta muitos problemas, não é? Nós já tínhamos pessoas, temos clientes que vinham da Holanda e que vinham participar, só que o número de clientes, nós temos muita qualidade, não é? Mas em quantidade A efetiva quantidade. não se fica. Depois também temos preços muito baixos, começámos com preços baixos, na ordem entre os 200 e os 300 euros por inscrição, que para uma prova de Rally Ride é muito pouco, não paga muitas das despesas que temos e que os clubes têm, não é? Portanto, enfim, demonstrou ser um projeto economicamente inviável, infelizmente. Tem que haver algumas correções para 2023, verdade? Luís, Vamos trabalhar para 2023 e eu queria pedir desculpa às pessoas, porque o campeonato já tinha começado, não é? E tínhamos o David Megre à frente do campeonato e muito interessado, portanto, em defender o título. Tínhamos o João Monteiro e o Nuno Moraes, que aliás teve a amabilidade de me contactar a dizer portanto, que haveria esta possibilidade de fazer a entrevista com o Gonçalo. E portanto só campeões, não é? O Mário Patrão estava em segundo, portanto havia aqui bastante interesse, digamos, em termos desportivos, e infelizmente em termos económicos não foi possível avançar. vamos acreditar que Vamos ver 2023 se para seja. 2023 temos agora que ver muito bem as coisas. Entretanto, tenho gregos a querer vir para cá fazer provas. Nós continuamos a ser um paraíso de todo o terreno, não é? Claro. E E os de muitas facetas. espanhóis também a querer expandir o campeonato deles cá para Portugal. Enfim, projetos não faltam. E, portanto, Muito temos bem. que adaptar o nosso trabalho ao que nos surge em termos de oportunidades, não é? Claro que sim. Luís Lourenço, foi fantástica esta ocasião, esta oportunidade, cumpriu no pleno, que era a sua dúvida inicial, será que vou conseguir, neste
neste caso, completar aquilo que tem de ambição nesta conversa e foi completamente ultrapassada. Pena o tempo que não temos como nós quereríamos, mas quem sabe numa outra ocasião poderemos falar aqui em mais detalhe, mas foi fantástico. Eu agradeço ao Luís esta oportunidade de conhecermos um bocadinho mais desse trabalho fundamental, muitas vezes que é pouco percebida, mas eu acho que este esclarecimento que foi aqui puxado pelo Luís foi fundamental para percebermos a importância desta mesma função. E por isso mando um abraço, Luís, agradecer mais uma vez a simpatia. Agora é descansar, portanto, a nível de trabalho de 2022 está feito, já não vai ter Pelé e, portanto, pode preparar 2023 e a Baja de Beja, se estiver no calendário, que ainda há de ser anunciado, obviamente, portanto, ainda é cedo para estas situações, mas lá para fevereiro vai voltar a ter a ação, mas até lá só me resta agradecer pelo trabalho feito em 2022 e que continue, de facto, a fazer este trabalho fantástico que também divulga, neste caso, o Tudo do Treino, a nível nacional, mas também internacional. Um grande abraço, Luís, uma boa noite e continuação de boas melhoras. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite, Gonçalo. Foi um prazer enorme falar consigo e muito obrigado. Voltamos a falar em breve. Obrigado, uma boa noite e obrigado. Muito obrigado.